Bom, hoje nós vamos falar um pouco de análise combinatória propriamente dita, tá? Então agora a gente já cobriu uma boa parte de fatoriais, números binomiais. Isso vai ser tudo bem importante aqui pra gente nesse estudo de análise combinatória, beleza? Tá bom, vamos começar com o princípio fundamental da contagem, beleza? O chamado PFC. Bom, eu vou dividir ele em dois subtópicos, digamos assim. O princípio aditivo da contagem e o princípio multiplicativo. Beleza? Bom, na verdade, se a gente for parar para pensar nisso aqui, é uma ideia bem intuitiva, digamos assim, certo? Então, por exemplo, digamos que nós temos para escolher, vamos pensar assim, numa loja de roupas, há 3 vendedoras loiras, vou colocar 3L, e 4 vendedoras morenas. Márcia, que vai comprar alguma coisa nessa loja, vai escolher uma dessas vendedoras. Quantas são as opções de escolha de Márcia? Bom, ela pode escolher ou a primeira loira, ou a segunda loira, ou a terceira loira, ou uma morena, outra morena, a terceira morena ou a quarta morena. Né? Então ela pode escolher. Ela tem 7 opções de escolha, né? Só que perceba, 7 é a mesma coisa que 3 mais 4, né? Beleza, vamos ver mais um exemplo aqui. A Patrícia quer viajar de São Paulo até Brasília. Só que ela tem algumas opções para como que ela vai. Ela pode vir, ela tem 2 opções de companhias aéreas. Ela pode viajar por 3 empresas de ônibus diferentes. E ou ela pode pegar carona com 4 pessoas diferentes. Quantas opções ela tem? Bom, ela pode ir pela primeira companhia aérea, pela segunda companhia aérea, por uma empresa de ônibus, por outra empresa de ônibus, pela terceira, ou então por uma das 4 caronas, né? Então, ela tem 9 opções. Só que perceba de novo, 9 é a mesma coisa que 2 mais 3 mais 4. Bom, então vamos generalizar isso um pouquinho. Sempre que a gente tiver ou, a gente vai somar. Eu vou falar disso aqui já já, depois que eu falar do princípio multiplicativo, tá? Mas bom, sempre que a gente tiver alguma escolha assim que a gente tem que fazer, isso ou aquilo a gente vai somar. Mas vamos ver daqui a pouquinho como é que vai funcionar isso direito. Beleza, o princípio aditivo é isso. Agora e o princípio multiplicativo? Bom, eu tenho aqui um ponto A. Aqui eu tenho um ponto B. Aqui eu tenho um ponto C. De A para B eu tenho 2 caminhos diferentes. De B para C eu tenho 3 caminhos diferentes. Então, a gente tem isso aqui, beleza? Quantos são os possíveis caminhos para sair de A e chegar em C? Bom, primeiro a gente tem 2 caminhos para escolher entre A e B, né? Depois desses 2 caminhos, a gente tem 3 para escolher. Então, o nosso resultado vai ser 2 vezes 3, que vai dar 6. Beleza? Como é que a gente pode perceber isso aqui? Bom, se a gente escolher o caminho vermelho, depois a gente vai poder escolher qualquer um desses 3, né? O amarelo, o azul e esse rosa. Então a gente vai ter aqui 3 possibilidades de vermelho, né? E depois, se a gente escolher o roxo, a gente vai ter mais 3 possibilidades também, né? Que pode ser o roxo com o amarelo, roxo com o azul, roxo com o rosa, ou vermelho com amarelo, vermelho com azul, vermelho com rosa.
Então, para cada um desses dois aqui, a gente tem 3, né? Então, se a gente tem 2 aqui, a gente vai ter no total 2 vezes 3. Por quê? Porque a gente quer um caminho aqui e um caminho aqui, né? Um caminho para A e B e um caminho para B e C. Mas qual que é essa de ou e que eu estou falando aqui? Bom, de maneira geral, o que a gente pode falar? Quando a gente tem um ou, o que a gente vai fazer? A gente vai somar. Então, quando a gente tem um ou, a gente soma. Quando a gente tem um e, a gente multiplica. Tem gente que fala que isso aqui é uma regra, regra do ou, regra do e. Mas bom, ela vem desse princípio mais intuitivo mesmo. O jeito para você gravar é meio bobinho esse jeito, mas ele até que funciona. A gente soma, certo? Então, soma. E a gente multiplica. Então, pode ser meio bobinho, mas ajuda bastante no começo, beleza? Depois que você fizer muito isso aí, você vai ver que já fica automático fazer isso aí. Mas, bom, esse é o princípio fundamental da contagem. Agora vamos ver alguns exemplos. Primeira coisa, exemplo 1. Bom, esse aqui é nosso primeiro e segundo exemplos, né? Bom, uma menina se dispõe de 3 blusas e 2 calças. De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir? Bom, a gente não coloca blusa ou calça, a gente coloca os dois, certo? Então a gente coloca blusa, deixa eu mudar a cor. A gente coloca blusa e calça, né? Bom, quantas opções de blusas a gente tem? 3, né? Quando a gente tem um E, o que a gente faz? A gente multiplica, né? Quantas opções de calça? 2. Então, a gente pode se vestir de 6 maneiras diferentes nesse caso. Mas ela possui 3 sapatos e 2 sandálias. De quantos modos ela pode se calçar? Bom, ela não pode colocar um sapato e uma sandália, né? Ela só pode colocar sapato ou uma sandália, né? Então, bom. Quantas opções de sapato a gente tem? 3. Quando é o que a gente faz? Sim, a gente soma. E quantas opções de sandália? 2. Então a gente pode se calçar de 5 maneiras diferentes. Beleza, vamos para o próximo exemplo. Esses dois exemplos aqui, eles parecem ser bem similares, né? Mas essa palavra aí, distintos, ela muda tudo. Bom, como é que a gente faz isso aqui? Primeira coisa, quais são os números naturais? Bom, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos esses inteiros positivos, aliás, não negativos, né? Então começa no zero e, enfim. Só que quais são esses algarismos que a gente pode usar? Bom, os algarismos eles são só 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, não é? Porque, bom, não tem como a gente usar um algarismo 10, né? Porque cada um ocupa uma casa. Então, bom, vamos pensar aqui. A gente tem a gente quer um número de 3 algarismos, então a gente vai ter a casa das centenas, das dezenas e das unidades. Bom, e a gente tem centenas e dezenas e unidades, né? Então, bom, quantos algarismos a gente tem para escolher para colocar na casa das centenas? Bom, a gente tem todos esses, né? Quantos algarismos a gente tem aqui dentro? A gente vai ter
10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, bom, 10 algarismos para casa das centenas. Quando a gente tem o aqui, o que a gente faz? Multiplica. Quantos para casa das dezenas? 10 também, né? Pode ser qualquer um desses também. E a gente multiplica e para as unidades a mesma coisa, a gente vai ter 10. Então, no total, a gente tem 10 ao cubo, que é 1000 números naturais de 3 algarismos. Agora, será mesmo que é isso? Bom, não é. Por que que não é? A gente pode mesmo ter 10 algarismos aqui? Não pode. Aqui a gente tem que ter 9 algarismos distintos. Por quê? Porque o zero, se entrar aqui, ele não conta, né? Zero na frente do número não altera o próprio número. Logo, essa não é a nossa resposta. Nossa resposta vai ser 9 vezes 10 vezes 10, que é 900. É só para ver se vocês perceberam, se vocês acharam alguma coisa estranha, tá bom? Bom, o próximo. Como é que vai ser? Bom, vamos pensar aqui um pouquinho. A gente tem aqui de novo as três casas, né? Das centenas, das dezenas e das unidades. Já queremos multiplicar, né? Agora, quantas possibilidades a gente tem para a primeira? Bom, pode ser qualquer um desses aqui, exceto o zero, né? Então a gente tem 9 possibilidades. Só que aqui não vai ser mais 10, porque o algarismo que a gente colocou aqui não pode mais aparecer aqui, porque os algarismos são todos distintos. Então, se eu, por exemplo, comecei com 1 aqui não pode mais ter 1. Então, quantas possibilidades a gente vai ter? 9 também. Por quê? Bom, a gente vai ter todos esses, que são 10, exceto o que a gente colocou na primeira casa. Então, a gente vai ter 9 possibilidades também. E aqui, na última, a gente vai ter 8, né? Porque a gente pode ter as 10 menos a que a gente colocou na primeira casa, que ficaria 9. E tem que também tirar o que a gente colocou na segunda. Então fica 8. Isso aqui vai dar 81 vezes 8, que dá 648 números naturais de 3 algarismos distintos. Bom, essa aula aqui foi mais só para introduzir esse princípio fundamental da contagem mesmo. Na próxima aula a gente vai ver arranjo, permutação e combinação, quando que usa cada um. E, bom, é isso. Obrigado por assistirem. Deixem sugestões, dúvidas aí nos comentários. Se inscrevam, deem um like. E é isso. Obrigado.